Nossa função aqui também é legislar, é criar projetos. E dentro da Constituição não tem nada que impeça a questão da anistia. Então eu queria mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Queria só dar uma informação da Lídia Rodrigues, que é a nossa apuradora agora, que falou com o Sóstenes Cavalcante, que diz o seguinte, que é líder do PL, que vai se reunir com o Hugo Mota na terça-feira para falar sobre anistia. Que acredita que o PL tem, quer dizer, que essa base bolsonarista mais uns agregados tem número que vão de 200 e tanto até 310. E tem um outro ponto, que o candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro tem que estar filiado ao PL. Então, Tarcísio tem que ir para o PL. Ratinho Júnior tem que ir para o PL. Calma que vai piorar. Então, Caiado. Não vai para o PL, Ratinho Júnior, ao que consta também, não iria. Então, tem algumas questões. Mas o ponto que eu queria destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Cara, eu não consigo entender, não. Um bando de parlamentar que está enforcado. Assim, quem falou isso aqui foi a Globo News. Isso aqui é muito grave, é muito sério. E essa questão agora de ameaça, se não votar anistia, vai botar a Polícia Federal, botar fulano, botar ciclano, para poder tudo ser investigado. Lembrando que a anistia aqui, ela é constitucional, a gente pode, dentro da nossa prerrogativa aqui, poder pautar sim uma anistia. É isso que virou o parlamento, isso aqui, gente? É isso aqui? Sinceramente, eu queria resposta. Eu acho que a própria Natuza deveria saber, o pessoal que está aqui, contar para nós o que está acontecendo. Vocês sabem mais do que a gente nos bastidores aí. Sabem mais que os senadores, os deputados federais. Que é isso? O que virou esse país aqui, gente? Então quer dizer então que não pode votar anistia, não. Se votar anistia, quem votar anistia, a faca vai entrar no pescoço. Como assim? Vocês colocam todo mundo na vala? Eu não estou nessa vala, não, pô. E outra coisa, a nossa função aqui é essa aqui. A anistia, ela é constitucional. Agora o plenário é soberano. Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quem quiser votar contra, vota contra. O Flávio Dino, que foi deputado federal, ele sabe muito bem disso. Senhor presidente, nosso presidente Pacheco também, sobre o Propag, acredito que a bancada mineira aqui, eu como senador, também o Carlos Viana, juntamente com Vossa Excelência, está unido para poder resolver essa dívida do Estado. Viu? Independente dessa questão ideológica, que eu acho que até que eu acho que o próprio governador Romeu Zema tem que ter uma maturidade em cima disso, entender que a gente precisa ter diálogo para poder resolver isso aí, independente de quem que é o presidente, e a gente poder salvar Minas Gerais dessa situação terrível que se encontra em Minas Gerais. Conta comigo. Senhor presidente, eu queria começar minha fala aqui de hoje, novamente aqui, eu já falei sobre isso já, eu não votei no Flávio Dino, né? Não foi voto meu, mas a situação das emendas aqui, todas as vezes que ele posicionar de uma forma que é correta, como ele está fazendo, eu vou apoiar o ministro Flávio Dino, sim. Quero falar para vocês aqui sobre essa matéria aqui, ó. Dino mira emendas impositivas e reabre crise entre STF e Congresso. Ministro convoca audiência para debater travas às emendas obrigatórias e ameaça principal instrumento de poderes parlamentares. Olha isso aqui, gente, ameaça principal instrumento de poderes parlamentares. Isso aqui nunca deveria ser o maior instrumento de um parlamentar. O maior instrumento do parlamentar aqui deveria ser legislar e fiscalizar, e não ficar por conta de emendas parlamentares. Isso aqui é muito pouco para um parlamentar. Deveria acabar com as emendas parlamentares. Quem deveria executar, quem é do executivo, no caso o governo. E cabe a nós fiscalizar. Então, para mim, falar que isso aqui é a maior arma que um parlamentar tem, está bem diminuindo o parlamento. O parlamento, a maior função dele é fiscalizar e legislar. Então, eu quero falar, olha aqui, vamos entrar no detalhe aqui da matéria. Olha isso aqui, ó. Execução obrigatória das emendas parlamentares.
Dino indica que o judiciário poderá impor limites ao principal instrumento político e orçamentário dos congressistas, reacendendo um embate direto com o legislativo. A audiência foi marcada para dia 27 de junho, eu faço questão de participar dessa audiência. No âmbito de uma ação, o partido sustenta a obrigatoriedade de execução dessas emendas, cria uma desastrosa desarmonia entre os poderes, esvaziando a autonomia do executivo. É o que eu penso também. Desarranjou uns contornos de separação dos poderes do Brasil, uma vez que diminuiu significativamente a possibilidade do executivo pensar em executar projetos. Realmente. O que acontece é que Deus da época do Bolsonaro é o Congresso Nacional aqui sequestrando o orçamento e querendo executar. E aqui não é nada contra nenhum parlamentar, não. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Agora, tratar a emenda parlamentar como se fosse a única coisa que um deputado, um senador pode fazer, é muito pouco para o Congresso Nacional. Eu tenho aqui dentro do Senado, aqui em 2 anos e meio, mais de 300 propostas, várias PECs, e até hoje uma PEC minha só foi votada, e está na Câmara. Já deveria ter sido votada já há muito tempo. E é uma PEC que favorece não só Minas Gerais e outros estados, e favorece o pobre, aquele que tem carro velho. E até agora, em 2 anos e meio, eu não consegui que essa PEC fosse aprovada, para poder virar lei. Mas aqui a briga que fica aqui é sobre emendas parlamentares. Então eu queria deixar bem claro aqui para o Flávio Dino aqui, que ele tem total meu apoio, independente se o Flávio Dino eu não votei nele, eu não penso igual a ele, eu tenho meu pensamento ideológico, ele tem um pensamento ideológico dele, mas nessa situação de emendas parlamentares aqui, eu penso igual o Flávio Dino. Eu penso exatamente igual. A gente precisa parar com isso, desse bancão de negócio. A única forma que tem de poder negociar é se tiver emenda parlamentar. Eu não sou hipócrita e demagogo. Durante meu mandato de deputado estadual, tinha as emendas parlamentares, indiquei de forma correta, sem querer nada em troca. Agora, como senador, a mesma coisa. Faço isso sempre, com uma forma honesta, transparente fazer. Agora, achar que meu mandato, para me ser reeleito, eu preciso de emenda parlamentar? Se a minha função aqui é legislar e fiscalizar? Eu não tenho mestrado e doutorado, e qualquer um sabe na Constituição o que é legislativo e executivo. Agora o legislativo quer executar. A gente não critica tanto o poder judiciário de querer legislar, e a gente também agora vai querer executar. Então o que eu estou sendo aqui é coerente, é transparente. Se eu acho um absurdo o judiciário querer legislar, eu também tenho que achar um absurdo o legislativo querer executar. Cabe a nós é fiscalizar. Sobre a questão do INSS, que está aí para todo mundo ver. É uma CPMI, para que a gente possa apurar tudo. Essa é a nossa função aqui, de fiscalização. É fiscalizar os gastos públicos, o que o governo vem fazendo com o dinheiro público. Cabe a nós fiscalizar e denunciar. Aí, para algumas pessoas, eu fico taxado como barulhento, como falador. Mas a minha função aqui é falar, a minha não é executar. Executivo não tem que falar, não, tem que fazer. Agora, o parlamento não tem que fazer, tem que falar, tem que cobrar, tem que representar. Então, eu estou fazendo o que a minha função me manda fazer. Para algumas pessoas, eu estou fazendo barulho. Aí, peraí, vou falar para você que está me criticando. Você está vendo seu vizinho sendo roubado. Você vai esconder debaixo da cama? Ou você vai simplesmente ligar para a polícia e chamar a polícia para poder ir lá? Para que o seu vizinho não possa ser roubado. Então veja aqui, tudo que está acontecendo nesse país aqui. Eu vou ser omisso? Vou esconder debaixo da cama? Ou eu vou gritar e vou falar? E vou denunciar? Agora o meu poder é esse, é legislar, é fiscalizar, não é executar. E cabe ao Poder Judiciário também punir. Eu não tenho poder de punição, não. Eu tenho poder de denúncia. E é isso que eu faço aqui todos os dias. Então, Flávio Dino, essa audiência que é dia 27, se estiver aqui em Brasília, que for aqui, faço questão de participar. Quero dar apoio. A gente precisa dar um fim nessa questão de emenda parlamentar. Essa vergonha que virou o Congresso Nacional. Esse vexame que virou essa situação de emenda. Se não tiver emenda, eu não trabalho. Se não tiver emenda, eu não negocio com o governo. Eu não sou base do governo. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que cada parlamentar aqui, com todo o respeito às vossas excelências aqui, a gente pode muito mais, mas muito mais. E eu acho que a população espera da gente é isso, é a representatividade, é a gente poder fiscalizar, legislar. Aí fica igual fica aqui uma semana passada, presidente Pacheco, aquela questão da marcha de prefeito. O que mais tinha, que era prefeito do meu gabinete pedindo emenda, e vereador pedindo emenda. Tá assim, não, se você me dá emenda, eu vou te apoiar. Aí o vereador, se você me dá emenda, eu vou te apoiar. Futuramente, se você vir governador ou senador de novo, eu vou te apoiar. Eu falei, amigo, eu vou mandar as emendas lá para as cidades, é porque a cidade precisa. Agora, não fala de apoio, não. Você vai fazer igual o Pedro fez com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, você vai me negar. Ele negou 3. Vocês vão me negar 3, nós vamos me negar 10 vezes e chutar meu pé na minha bunda e falar mal de mim. A verdade é essa. Então, assim, a política precisa parar com esse bancão de negócio, gente.
Os poderes têm que ser independentes, tem que deixar o Poder Executivo fazer a função dele e cabe a nós aqui fiscalizar e legislar. A gente tem que parar com isso. Agora, eu falo para vocês aqui, já falei isso aqui, se Deus resolver descer aqui, abrir o livro do Congresso Nacional antes da Constituição e depois da Constituição, e que fique claro que eu não estou aqui generalizando, não, tem vários senadores e deputados sérios dentro do parlamento. Mas se Deus descer aqui, abrir o livro e mostrar o que faz com essas emendas parlamentares, meu Deus, eu não. Pode abrir meu livro, minha capivara, faço questão de mostrar tudo que eu fiz como deputado estadual e agora como senador. Fiz tudo correto, eu nunca fiz dificuldade para vender facilidade. Eu nunca pedi 5%, 1%, 2%, 3%, nunca pedi nada. E não estou aqui acusando ninguém. Eu só estou falando uma realidade que a própria imprensa toda mostra todos os dias. E se não tivesse isso, o Flávio Dino não tinha mandado parar com isso. A verdade é o ministro do STF. Senador Cleitinho, você me permite uma parte? Fica à vontade. Não, eu queria lhe cumprimentar pelo seu discurso. Concordo em 90% com o senhor. Não, 99%, faz não. Não, deixa eu te explicar por que eu discordo dos 10%. Eu tenho uma PEC para acabar com a emenda parlamentar. Estava falando aqui com o senador Confúcio. Isso é um desvio de função nosso. Nosso papel está lá. É para legislar e para fiscalizar. Não é para estar mexer com dinheiro, com emenda. Isso o senhor está certo. É perpetuação do poder. Essas emendas, cerca de 70, 80 milhões por ano que o senador tem direito, fora o secreto. Isso aí é algo que o cabo não vai sair nunca daqui. Para vir um verdureiro como você, é um milagre que Deus tem que mobilizar, e ele sabe que faz milagre, e eu acho que nós estamos nos perdendo disso. Só tem um detalhe, Flávio Dino, com todo respeito à pessoa, para mim, ele é o líder do governo Lula dentro do STF. Então, essa atitude do jogo começado, bloquear, sabe por que ele está bloqueando, meu amigão? Porque está sem dinheiro. Só isso. Está fazendo o papel do governo Lula. Transparência tem que ter e nós estamos juntos. Mas parar o negócio agora porque não tem dinheiro, ele que foi parlamentar e que usou, que teve história com relação a isso, está errado, né? Então a gente precisa coerência. Coerência, acredito que devemos disciplinar, acabar com emenda parlamentar. Mas não porque o governo está sem dinheiro, não está podendo fazer, aí vem o STF para dizer, não, então diga, vamos parar porque não tem, para todo mundo. Agora não pode ter orçamento secreto, não. Isso é que eu quero deixar claro. Muito obrigado. É uma situação complicada porque eu estou passando isso lá dentro da minha cidade, dentro da minha região. Como eu não sou base do governo, eu sou oposição, tem emendas minhas de 2023, Pacheco, que até hoje não foi paga. E quem sofre com isso aí é a população. Eu fiz uma indicação lá, até na época que o senhor era presidente, eu mesmo pedi para o senhor ver se pudesse intermediar, porque o senhor é mineiro, pudesse me ajudar. Pedi com maior humildade lá, de uma estrada do Buritis, que é 7 quilômetros. Tem 50 anos que eles esperam a pavimentação. Conseguimos, através das emendas aqui, mandei um valor. Aí, aquela situação que você paga e depois vai lá e faz mais um pouco. A Caixa vai lá e libera. Fizeram, acho que 2 ou 3 quilômetros e até agora não pagou o restante. As emendas de 2023. Não tem nada de errado. O pessoal está na poeira. Não é eu que estou na poeira, não é eu que moro lá no Buritis. Então, esse tipo de coisa na política precisa acabar. Eu estou vendo a situação lá dentro do próprio governo mesmo. O próprio Pacheco, que às vezes pode ser um pré-candidato a governador, eles já falam, eu como pré-candidato a governador também, o governo está a mesma coisa. Se tiver alguma coisa que é do Cleitinho, da cidade lá do Cleitinho, se tiver alguma coisa que é aliado do Cleitinho, é tudo cortando. Agora, gente, pelo amor de Deus, que tipo de política que é essa? Principalmente vindo de um partido que chama Novo. Novo, que veio para fazer a diferença, igual sempre falou, é novo. E fazendo as práticas velhas. Quando vocês fazem isso dentro da minha cidade de Vinópolis, ou na minha região, ou com algum prefeito que me apoiou, eu já apoiei, vocês não estão fazendo isso comigo, com o prefeito. Vocês estão fazendo isso com o povo, que mais precisa. E que votaram também no governador Romeu Zema. Então tem hora que eu fico achando que só pode que o governador Romeu Zema, ou o próprio vice-governador Matheus Simões, que é uma pessoa séria, eu acredito que vocês não estão sabendo de uma situação dessa. Porque eu jamais, na minha vida, um dia que eu for um presidente, um governador, um prefeito, eu vou fazer situações como essa. Sabe? Ah, não, que, ó, se for do Cleitinho, se for da... Não faz, não. Então é isso que me desanima de mexer com política. E achar que eu vou sentar para negociar, gente, eu não vou fazer isso. Eu não vim aqui para negócio, eu vim aqui para propósito. Então, não vou fazer isso de forma alguma. Então, quando vocês fazem isso com o Carlos Viana, que é senador, com o Pacheco, comigo, vocês não estão prejudicando os senadores, que estão com salário em dia, que tem carro bom, que tem passagem.
Tudo por conta do Senado. Vocês estão fazendo isso com um trabalhador lá do Buritis, que tem que pegar ônibus, e quando está na poeira agora, que no shopping, pega poeira. E daqui ao final do ano começar a chover, vai atolar. Vocês estão entendendo? Então vamos mudar esse tipo de política. Vamos fazer a política séria. A política para o povo, de verdade. E eu acredito, sabe, Girão, você até é do Novo, você é um dos caras que eu mais tenho admiração aqui, respeito, que me identifico para cá. Eu acredito que o governador Romeu Zema e o Matheus Simões, porque o governador Romeu Zema não está nem aqui, está lá no El Salvador, né? Não tá como governador. Ele está fazendo campanha como presidente. Então eu acredito que ele não está sabendo disso. Porque quando eles prejudicam um prefeito igual o meu irmão, até com sacanagem, que eu estou sabendo aí, querendo envolver judiciário no meio, palhaçada, vocês estão mexendo com família séria. Vocês estão mexendo com pessoas que veio para entrar para a política para fazer o certo, para fazer o bem. Vocês estão mexendo com pessoas que foram ungidas por Deus. Vocês vão cair do cavalo. Eu não tenho medo de ninguém. O único medo que eu tenho que é da minha consciência com Deus. E do meu pai que não está mais aqui comigo. Eu não tenho medo de ninguém. Que fique claro isso aqui. Se vocês querem prejudicar o meu irmão, a cidade, a região, Minas Gerais, por causa de mim, querem prejudicar o Pacheco, o Viana, por causa de politicagem, eu não tenho medo. Eu estou avisando. Medo que eu tenho é de Deus e do meu pai que não está aqui mais. Eu queria finalizar, presidente, vou finalizar correndo aqui. Como eu estou falando aqui que eu apoio situações do ministro Flávio Dino, mas isso aqui eu não acredito, né? Isso aqui, apesar que veio da Globo News. Então eu queria mostrar para toda a população brasileira aqui que é difícil de acreditar no que eu vou mostrar para vocês aqui. Porque aí eu vou ter que chamar a atenção do Flávio Dino. Que eu não acredito que o Flávio Dino está fazendo isso, porque o Flávio Dino ficou muito tempo aqui, mas ele foi senador. O Flávio Dino foi deputado federal. Então ele sabe que a nossa função aqui também é legislar, é criar projetos. E dentro da Constituição não tem nada que impeça a questão da anistia. Então eu queria mostrar para vocês aqui, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Queria só dar uma informação da Lídia Rodrigues, que é a nossa apuradora agora, que falou com o Sóstenes Cavalcante, que diz o seguinte, que é líder do PL, que vai se reunir com o Hugo Mota na terça-feira para falar sobre anistia. Que acredita que o PL tem, quer dizer, que essa base bolsonarista mais uns agregados tem número que vão de 200 e tanto até 310. E tem um outro ponto, que o candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro tem que estar filiado ao PL. Então, Tarcísio tem que ir para o PL. Ratinho Júnior tem que ir para o PL. Calma que vai piorar. Então, Caiado não vai para o PL. Ratinho Júnior, ao que consta também, não iria. Então, tem algumas questões. Mas o ponto que eu queria destacar é, tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Cara, eu não consigo entender, não. Um bando de parlamentar que está enforcado. Assim, quem falou isso aqui foi a Globo News. Isso aqui é muito grave, é muito sério. E essa questão agora de ameaça, se não votar anistia, vai botar a Polícia Federal, botar fulano, botar ciclano, para poder tudo ser investigado. Lembrando que a anistia aqui, ela é constitucional, a gente pode, dentro da nossa prerrogativa aqui, poder pautar sim uma anistia. É isso que virou o parlamento, isso aqui, gente. É isso aqui. Sinceramente, eu queria resposta. Eu acho que a própria Natuza deveria saber, o pessoal que está aqui, contar para nós o que está acontecendo. Vocês sabem mais do que a gente nos bastidores aí. Sabem mais que os senadores, os deputados federais. Que é isso? O que virou esse país aqui, gente? Então, quer dizer, então que não pode votar anistia, não. Se votar anistia, quem votar anistia, a faca vai entrar no pescoço. Como assim? Vocês colocam todo mundo na vala? E eu não estou nessa vala, não, pô. E outra coisa, a nossa função aqui é essa aqui. A anistia, ela é constitucional. Agora o plenário é soberano. Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quem quiser votar contra, vota contra. O Flávio Dino, que foi deputado federal, ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem disso. Muito obrigado, senhor presidente.